paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu convido você a louvar ao Senhor, a louvar esse Deus que é tão bom, que nos ajuda todos os dias, que é a luz, a nossa salvação, e que nós também sejamos luz por onde passarmos. Em nome de Jesus, que o seu coração, que a sua vida transborde o amor de Deus nas outras vidas. Que a sua luz, que a luz que há em você resplandeça aonde nós formos. Isso vai muito mais além de estarmos presentes na igreja. Ser cristão é estilo de vida, é muito mais do que estarmos aqui presente. Que aonde a gente passe, transborde o amor de Deus e a luz do Senhor. Vamos adorar a Deus nesse momento. Amém. Glória a Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno.
maravilhoso, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tua morte na cruz. Mas o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta Ao Messias, a morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias, a morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias, a morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou.
como tu. Bom dia a todos, graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia se você trouxe, mas como eu disse, se você achar melhor, você pode acompanhar aqui na tela. Mateus capítulo 5, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Curva a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez, eu te dou graças pela tua palavra e oro, Senhor, para que o teu Espírito fale, Senhor, ministra aos nossos corações nessa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que alguns de vocês já se depararam com esse versículo ou alguma ministração que fala dessa famosa segunda milha, não é? A primeira questão que a gente tem que pensar: da onde foi que Jesus tirou essa situação? Jesus, quando ensinava, ele fazia aplicações práticas de coisas pertinentes da época, de coisas que aquele povo estava vivendo, estava presenciando. E essa questão da milha também não é diferente. Havia uma razão para que Jesus abordasse essa situação e com ela ele pudesse trazer um ensino mais profundo do que simplesmente aquele fato em si. Então a segunda milha, segundo relatos históricos, era uma lei que havia no Império Romano que obrigava principalmente os judeus e todo estrangeiro que eram cativos, eram dominados pelo sistema de Roma, né? A seguinte obrigação: um oficial romano poderia chegar para qualquer judeu, qualquer estrangeiro, qualquer um daqueles que não fosse romano, e obrigasse ele a fazer qualquer serviço que fosse serviço ligado às autoridades, desde que essa pessoa não ultrapassasse 1 milha. Qual era a distância de 1 milha? Era hoje aproximadamente 1,5 km. Então, um exemplo para você entender: um soldado tinha que levar uma correspondência oficial. Aí ele olhava para o judeu que estava ali e falava assim: ó, você leva essa carta lá no comando tal. E ele então tinha que obedecer a uma lei romana, desde que fosse até 1,5 km. Olha cada coisa, o que é você viver debaixo do jugo, não é? Da escravidão de um governo. Então, quando Jesus chega diante desse quadro, que eles já entendiam muito bem, e Jesus então faz essa aplicação da segunda milha, dizendo: olha, se te pedirem para ir 1 milha, que era uma coisa que ninguém queria, não era uma coisa prazerosa, não era uma coisa boa, mas era uma incumbência dada àqueles que eram escravos, entre aspas, do sistema romano. Então Jesus diz: vá com ele 2 milhas. Mas com isso Jesus vai mais além de simplesmente essa obrigação imposta pelo Império Romano. Acredita-se até que o sirineu que carrega a cruz de Cristo, quando Cristo tropeça lá na Via Cruz, diz que ele estava incumbido debaixo dessa lei, obrigado a fazer, obrigado a levar, porque ele também era um estrangeiro na terra ali, dominada por Roma. Então Jesus pega um fato que estava acontecendo, para nos ensinar uma coisa tão profunda, que vai além de simplesmente uma obrigação romana. E essa é a lei da segunda milha. O tema de hoje é exatamente isso: crentes da segunda milha. Eu percebo, amados, na carreira cristã, né, na vida que já tem aí alguns anos de ministério, que muitos na caminhada cristã vão se desgastando e já não veem mais no cristianismo aquele cristianismo do começo da sua conversão, onde havia uma empolgação, onde havia um desafio maior de servir a Cristo, de andar na presença de Deus, de viver neste novo modelo de reino, que é o reino de Deus. Com o passar do tempo, muitos vão
vão fazendo do cristianismo uma rotina normal, né? Ir aos cultos ao domingo, ou ir aos cultos de jovens no sábado, né? E aquilo vai virando simplesmente mais um costume, mais uma rotina, e vai perdendo a empolgação da vida. E eu acredito que boa parte dessa perda da empolgação de viver o reino, de servir o Rei dos Reis, como nós cantamos, se dá, meu querido, por falta de entendermos qual era a proposta de Cristo para nós. Se dá pelo fato de nós termos dado alguns passos e não prosseguimos no propósito maior que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Quando Deus chamou Abraão, Ele deu uma ordem para ele, falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Abraão deu um passo de fé, todo mundo conhece a história. Ele sai, sem ao certo saber para onde que ia, mas ele obedece a primeira ordem que Jesus deu. E depois vai vindo a segunda ordem, a segunda revelação. Tudo isso vai acontecendo na vida daqueles que deram o primeiro passo, mas que não pode parar no primeiro passo. Não pode parar por aí. E infelizmente o que eu percebo, também na minha vida, muitas vezes precisei de corrigir a rota, é que eu havia iniciado, havia começado, tinha dado os primeiros passos, mas depois eu parei, mas depois eu estacionei, e aí então o cristianismo começa a ficar uma coisa xoxa, começa a ficar uma coisa sem vida, e começa a se tornar um ritual. Mas a proposta que Jesus tem, se você hoje tiver a sensibilidade de abrir o coração e receber essa palavra de Deus, talvez a sua vida a partir de hoje pode ser completamente diferente. Talvez a sua vida a partir de hoje pode ter aquele mesmo ímpeto do início, aquele mesmo fervor, aquela mesma chama do coração, se nós entendermos a proposta de Jesus para aqueles que o amam e que o servem. Amém? Foi lido aqui de início deste culto, o Salmo 95, até o versículo 7. Que interessante. E no 8 diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Se hoje você ouvir uma voz do Espírito Santo que vai te desafiar, não endureça o seu coração. Porque ao rejeitarmos essa voz interna, é uma atitude de rebelião. É uma atitude de rebelião contra aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Portanto, Jesus nos faz uma proposta, um desafio, que é vivermos um padrão cristão de crentes da segunda milha. Crentes da segunda milha. O que é ser um crente da segunda milha? Em resumo, é ir além do natural. É ir além do ordinário, além do normal. É ser alguém que vai fazer a diferença. É ser alguém que está acima do padrão normal da vida cotidiana. É por isso que muitas vezes Jesus nos repreendeu e repreendeu os seus discípulos na época, dizendo o seguinte: se a vossa justiça, se ela não exceder, ir além das dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está dentro deste contexto essa advertência de Jesus. E como é que nós podemos ultrapassar a justiça deles? Entendendo o nosso chamado, que é para sermos crentes que vai além do normal, além da obrigação, além do que nos foi colocado. Esses são os crentes da segunda milha. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: para sermos crentes da segunda milha, nós precisamos ser libertos da mentalidade de escravos. E eu vou explicar para você. Sermos libertos de uma mentalidade de escravos. Porque o escravo, meu querido, segundo, é lógico que estamos abordando um padrão antigo de escravidão, o escravo só fazia o que o seu senhor mandava. Não era assim? Faça isso, e ele fazia. Faça aquilo, e ele fazia. E a maioria dos escravos, que tinham uma mentalidade também escravizada, nunca tinha uma proposta de ir além. Por quê? Porque ele não era beneficiado com nada.
Ele não ganhava um abono salarial, ele não ganhava uma hora extra, ele não ganhava uma remuneração. Quer fazia aquilo que mandou, quer fazia excedendo, ele não tinha paga por isso. Portanto, ele fazia aquilo que lhe era mandado. E nós, muito embora não somos escravos, e não seremos em nome de Jesus, amém? Com tantas ameaças do presente século, mas não seremos em nome de Jesus, nós às vezes mantemos uma mente de escravidão. O que é uma mente de escravidão que eu e você precisamos nos libertar? É aquela de só fazer o que foi mandado. É de não ter a disponibilidade, a ousadia e de entender que nós não podemos simplesmente fazer e cumprir a lei. Andar uma milha é simplesmente cumprir a lei. É simplesmente ser semelhante ao fariseu que cumpria a lei a risco, dando dízimo até do alface que plantava no fundo do quintal. Mas nunca disposto a andar uma segunda milha. Portanto, se você não se libertar dessa mente de escravidão, quer seja na sua vida cotidiana, quer seja no seu casamento, quer seja principalmente no seu trabalho, você vai ser livre, mas escravo e nunca vai conseguir chegar aonde Jesus tem para mim e para você, que é além da obrigação. Além da obrigação. Nosso ministério, a maioria dos obreiros trabalham em trabalhos seculares e servem ao Senhor na igreja. Poucos são de tempo integral, né? Só quando há uma necessidade muito grande, a igreja desenvolveu ao ponto de precisar de um pastoreio, de um cuidado maior. E todos têm que trabalhar lá fora, ganhar a vida. E assim, vem e ainda serve ao Senhor, dando e fazendo aquilo que Jesus diz, que é andar uma segunda milha. Andar uma segunda milha. Um grande exemplo de um personagem que não tinha uma mente de escravidão, uma mentalidade de escravo, era José do Egito. Aquele personagem me cativa demais. Eu já ministrei várias mensagens sobre José do Egito. Ele é o maior tipo de Cristo do Antigo Testamento. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos. E vendido como escravo, literalmente. Escravo na casa de um homem chamado Potifar. E ele começa ali a servir aquele homem sem remuneração nenhuma, sem salário nenhum, debaixo de uma escravidão 24 horas por dia. Mas José era o tipo de alguém que vivia a nova aliança no Antigo Testamento. José é semelhante ao rei Davi, que parece que vivia o Evangelho ainda nos moldes do Antigo Testamento. José, muito embora escravo, a sua mente estava liberta. E ele dizia consigo mesmo: eu não vou fazer só o que me manda. Eu vou além. Eu vou ser o melhor. Eu vou destacar no meio de todos. Tal atitude de José fez com que ele, em pleno estado de escravidão física, se tornasse o administrador único de Potifar e toda a sua casa. Ao ponto do texto bíblico dizer que Potifar colocou tudo na mão de José e já não sabia mais o que tinha. Olha que coisa linda, gente. Ele não sabia quanto ele tinha na bolsa aplicada, na poupança. Ele não sabia mais nada, quantas cabeças de gado, quantos cabritos, quantos carneiros. Porque havia alguém ali com ele, que aprendeu a andar a segunda milha lá no Antigo Testamento. Lá numa época de lei, onde você fazia somente o que era determinado e já estava pronto. José foi além. Uma mente que não estava presa. Aí você fala, mas será que ele faria isso em qualquer ambiente? A vida deste homem muda do dia para a noite. Apesar de toda a dedicação, há uma ingratidão, uma calúnia, e este homem é jogado em uma prisão. Literalmente, agora ele estava entre grades em uma prisão, e talvez a gente, poderíamos dizer, quero ver agora você ser excelente. Quero ver agora você andar segunda milha,
dentro de uma prisão. E não é que José fez isso. Dentro da prisão ele começa a se sobressair de tal maneira que o carcereiro coloca ele de chefe de toda a prisão. Chefe de toda a prisão. Eu escrevi uma frase aqui, meu querido, que eu quero ler para você. Se você sempre faz mais do que esperam, você vai se destacar no meio da multidão. Se você faz sempre mais daquilo que é a sua obrigação, você vai se destacar no meio dos outros. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que são demitidas? Estou sendo perseguido no meu trabalho. Estou sendo demitido porque eu sou cristão. E a maioria das vezes não é nada disso. É porque são pessoas duras de serviço. São pessoas que não dão um passo além. São pessoas que estão olhando no relógio. O horário de sair é 5. Está faltando 5 minutos. Ela está aqui, ó. Vai dar agora. Vai 5. Se ela estiver fazendo alguma coisa, ela solta no chão. Aí chega um momento de crise. Pandemia. Né? Aí tem que ter corte na empresa. Quem você acha que o patrão vai cortar? Aquele que solta o caderno na mão, a hora que dá o tempo? Ou aquele que está sempre disposto a ir um pouco mais além? Eu tenho funcionários, gente. Eu tenho gente que trabalha comigo. E se um dia chegar uma crise, eu sei quem são aqueles que caminharam comigo a segunda milha. Eu sei quem são aqueles que sempre fizeram mais por amor, por dedicação. Essas pessoas vão se destacar. Liberte a sua mente dessa escravidão. Você foi chamado para ser extraordinário em tudo o que fizer. Amém, igreja? É isso que vai dar sabor na sua vida. É isso que vai nos desafiar no nosso dia a dia. Irmos além. Porque fazer o que todo mundo faz, meu querido, é fácil demais. Amar quem nos ama, Jesus disse. Até os ímpios fazem, meu querido. Vai na cadeia de domingo para você ver. Quantas mães você não encontra na porta dos presídios para visitar os seus filhos, chorando, amando. Elas amam também os filhos. Até os bandidos têm leis internas de proteção entre eles. Protege quem os protege quem os obedece. Essa lei natural da vida, todo mundo faz, meu querido. Você se tornou um cristão. Para ser um cristão da primeira milha, você não está fazendo diferença nenhuma. Liberte a sua mente da escravidão, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Para ser um crente de segunda milha, nós temos que o quê? Nós precisamos treinar a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E em todas as áreas, Cristo deixou uma segunda milha para a gente. O maior sermão que Jesus deu, conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele é literalmente um desafio para andarmos a segunda milha. Jesus, por exemplo, falou da segunda milha do amor. Por quê? Porque no Antigo Testamento a lei dizia, ame as pessoas que te querem bem, mas você pode detestar ou odiar o seu inimigo. Aí Jesus veio e falou assim, ei, a proposta que eu tenho para vocês é diferente. Vocês querem ser parecidos comigo? Vocês querem ser parecidos com Deus? Vocês querem ser chamados filhos de Deus? Vocês têm que ter atitudes semelhantes ao Deus que você serve. E o meu Pai faz nascer o sol sobre bons e sobre maus. Portanto, como disse o Bispo Finaldo na última mensagem, Jesus veio e falou assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. A segunda milha do amor. Bispo, mas isso é difícil. Sim, na carne é difícil. Na carne se torna quase impossível. Eu te digo isso, quase impossível. É por isso que no Antigo Testamento, as leis chegaram a um patamar de limite tal, talvez aonde eles podiam caminhar na época. Mas hoje, meu querido, hoje, graças a Deus, e eu entendo perfeitamente como Jesus disse assim, eu preciso ir, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Ele falou do Espírito Santo como alguém que teria que estar aqui, porque Ele é a graça, Ele é a força, é Ele que vai nos capacitar a sermos crentes da segunda milha. É o Espírito Santo, meu querido.
E vivendo com Ele, caminhando com Ele, eu e você podemos ser esses crentes. Jesus ensinou a segunda milha do perdão. Numa época em que eles tinham por costume poder perdoar até 7 vezes a mesma pessoa, por faltas semelhantes. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim: até quando? Até quantas vezes nós devemos perdoar? 7? Por que você acha que eles falaram isso? Porque era uma tradição da época. Jesus olha para eles e fala assim: não, você não entendeu. Eu estou convidando vocês a andar uma segunda milha. Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não conta-se, simplesmente perdoa, simplesmente caminha a segunda milha. Amados, o perdão da segunda milha, ele é incondicional. Você consegue compreender isso? Não adianta você chegar para um pastor e pedir conselho, principalmente se for para mim, e explicar toda a causa da sua raiva ou da sua falta de perdão. Que eu vou olhar para você e vou dizer: foi duro mesmo, perdoa. Perdoa. Jesus condicionou o perdão de Deus com o nosso perdão, na oração do Pai Nosso. Quando Ele nos ensinou a orar, dizendo: olha, vocês oram assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Olha que carta branca nós entregamos na mão de Deus nessa oração. Pai, o Senhor me perdoa. Sabe como? Da mesma maneira com que eu perdoo o meu próximo. Agora pegou. É a segunda milha do perdão. Já erraram 10 vezes comigo. O mesmo erro. Meu querido, eu acho que eu já errei milhares com Deus, e talvez os mesmos erros, e todo dia, diz a palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Segunda milha do perdão. Jesus nos ensinou a segunda milha do jejum. Jesus nos ensinou a segunda milha da oração. Segunda milha do jejum, porque eles faziam, mas queriam que todos vissem. Jesus falou: não, faça para mim. Lave o seu rosto, se perfume, não faz essa cara de tristeza, não faz essa cara de coitado, levanta o teu astral, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Você não é natural, você é espiritual, você não serve a homens, você serve ao Deus eterno e todo-poderoso. A mesma coisa da oração. Jesus ensinou a segunda milha. Vocês gostam de fazer oração em público, em voz alta, para que os homens batam nas suas costas e falam: nossa, como você é espiritual. Aí Jesus falou: não, vou ensinar a segunda milha da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Aleluia. Essa é a segunda milha da oração. Jesus ensinou a segunda milha da oferta. Sim, porque da mesma forma, lá quase tudo que eles faziam no nível de primeira milha, no nível de obediência rasa do Antigo Testamento. Então faziam, mas tocavam o sino. Davam, mas todo mundo sabia que deu. Jesus chega e fala: não é por aí. Se você dá para Deus, deixa Deus te dar o mérito por isso. As pessoas não precisam saber que você deu. Faz em secreto. Quando você der uma esmola, quando você der uma ajuda com a tua mão direita, com a tua mão esquerda, não saiba o que você fez. Alô? Qual é a área da segunda milha que Deus está tratando conosco nessa manhã? Qual é a área da segunda milha? E olha que essa área da oferta, todos nós somos tentados, amados. Todos nós. Todos nós gostamos um pouco de reconhecimento. Todos nós gostamos de um visto no envelope do dízimo. Para controle próprio? Talvez. Mas para que a liderança saiba: eu dou o dízimo. Eu contribuo. Segunda milha da oferta. Jesus ensinou a segunda milha até mesmo de posicionamento sobre quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. Os discípulos falam para Jesus: olha, quem é que vai estar à sua direita, à sua esquerda? Jesus fala assim: você quer ser o maior? Eu vou te ensinar a segunda milha. Seja o servo de todos. Seja o servo de todos. Se você quer realmente ocupar um lugar de primazia no reino que virá, seja servo de todos. Servos de todos. E às vezes nós confundimos, né? E consagramos as pessoas para alguns ministérios na igreja, diaconato, presbíteros ou mesmo obreiros,
E as pessoas acham porque foram consagradas ao diaconato que agora elas têm autoridade para mandar. Mas não é nada disso. Diaconato é servir. É serviço. Eu nunca me esqueço, na igreja lá da 2ª região, uma vez que foi consagrado um irmão a diácono, e na primeira oportunidade ele arrumou uma confusão na igreja e falava para todo mundo: eu sou o diácono, quem manda aqui agora sou eu. Virou uma bagunça só. Eu falei: não entendeu nada. Quer ser o maior? Seja o servo de todos. Qual é a 2ª milha na sua vida, meu querido? Que Deus precisa moldar. Que você estacionou, converteu, teve um encontro com Cristo, que coisa gostosa. Mas aí Deus te chama para um viver diário, que vai ser revolucionário, se você entender e atentar para a voz do Espírito Santo. Mas se você parar antes do que Jesus disse: eu, porém, vos digo, você vai virar um religioso. Mais cedo ou mais tarde você vai virar um religioso. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido: a lei da 2ª milha, ela é um desafio pessoal, ao nível de você sentir que você realmente entregou a vida para Deus ou não. Porque quando você se recusa a se rebaixar, então percebe-se que você ainda não morreu. E se você ainda não morreu para viver o Evangelho de Jesus Cristo, você não vai andar milha nenhuma. Talvez nem a primeira, e muito menos a 2ª. O chamado de Cristo é um chamado realmente de morte. Somente aqueles que morreram em Cristo podem caminhar a 2ª milha. Porque ela vai contra a nossa carne, meu querido. Ela vai contra a nossa carne. Eu vou falar isso no 2º tópico agora. Talvez você vai ser chamado no 3º tópico até mesmo de bobo, se você resolver andar a 2ª milha com Cristo. 3º ponto: para sermos crentes da 2ª milha, o que nós temos que fazer? Não podemos desanimar diante das críticas, porque elas vão surgir. Elas vão surgir. Se você resolver fazer o que Cristo mandou, você vai ter pessoas próximas de você que vão te criticar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim: eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já falou isso? Eu acho que já falei. Eu sou crente, mas não sou bobo. Que hora que nós falamos isso? Eu sou crente, mas não sou bobo. Na hora, geralmente, em que temos que andar a 2ª milha. É nessa hora que você fala. É na hora de uma ofensa, e você fala: eu sou crente, mas não sou bobo. Aí você revida, e não está disposto a andar a 2ª milha. Porque a 2ª milha vai contra a natureza carnal. A 2ª milha, ela é espiritual. A 2ª milha é um padrão do céu. É a cultura do reino de Deus, meu irmão. É por isso que essa palavra, eu sei que não vou ouvir muito amém, porque ela vem contra algumas coisas que nós temos dentro da gente. Ela vem mesmo, e é por isso que eu gostei dela, porque ela me desafiou a viver isso. Primeiro ela me desafiou. Portanto, se você quer andar a 2ª milha, vai ter gente que vai te criticar. Vai ter gente que vai tentar fazer você parar. Vai ter gente que vai te chamar de bobo. Ah, como eu gosto de alguns bobos. Como eu gosto de alguns bobos, no sentido bom da palavra. Pessoas que perdem para não escandalizar. Pessoas que abrem mão de direito para não afastar o mais fraco. Pessoas que deixam de fazer algumas coisas que nem são pecado, só porque não querem que alguém se perca. Esses são os bobos. No Novo Testamento tem uma história lá em Mateus, depois você confere na sua casa, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 10, é a história da mulher que derrama perfume sobre a cabeça de Jesus. Inclusive eu estudei sobre isso para falar, porque eu sempre tinha essa confusão, que alguns textos falam que foi Maria que fez isso. Não Maria, mãe de Jesus, mas a Maria é a irmã de Lázaro. Mas na verdade tem 2 textos que são diferentes, tanto de época como de pessoas e essa ação de derramar o perfume. E essa de Mateus fala de uma mulher, mas não fala o nome. E é um outro episódio. Então tem 2 episódios semelhantes.
Um, quando ela derrama perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. E o outro é essa daqui que eu estou citando, que ela quebra um alabastro, um vaso, que tinha um nardo de perfume caríssimo, e derrama sobre a cabeça de Jesus. E o que aconteceu naquele dia? Os próprios discípulos criticaram aquela mulher, e falaram, olha que desperdício, com esse perfume podia se vender, e ajudar tanta gente pobre. E Jesus olha para eles e fala assim, não, vocês não estão entendendo. Essa mulher está andando a 2ª milha e vocês não estão entendendo. Os pobres sempre tereis convosco, mas eu, nem sempre vocês terão. Ela está me preparando, isso é profético, é uma preparação para a minha morte. Mas até quando você resolve fazer a 2ª milha, você encontra pessoas que não deveriam, que são irmãos da igreja, que são irmãos de casa, que são gente de Deus, que vão falar para vocês, agora você está extrapolando. Agora você está realmente com a mente dominada pelo pastor. Agora o pastor, então, está governando mesmo, porque você está fazendo loucura. Mas é bem isso, meu querido. Se você se desafiar a andar uma 2ª milha, vai ter várias pessoas que vão te criticar. Mas você não pode ficar paralisado por causa disso, porque esta é a proposta maior do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a maior proposta do Evangelho, meu querido. E infelizmente, eu digo infelizmente com dor na alma, a gente tem visto muito pouco no meio da igreja, muito pouco no meio dos cristãos, pessoas dispostas a andar a 2ª milha. Cuidado com essa desculpa. Sou crente, mas não sou bobo. Pode ser a sua velha natureza que não está disposta a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. A ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E em 4º lugar, para que você ainda crie mais coragem e mais disposição para ser um crente da 2ª milha. Para ser um crente da 2ª milha, você precisa deixar as expectativas naturais para andar por expectativas sobrenaturais. E esse é um ponto importante que eu quero falar para você. Por quê? Porque pode ser que se você começar essa caminhada, nas primeiras perdas você começa a desistir. Porque o crente da 2ª milha não tem geralmente ganhos imediatos, aparentes, materiais. Isso faz com que muitas pessoas, então, ignoram essa lei maior de Cristo, que é um viver além do natural. E começam a ser parecidos com os de fora. Gente, se a gente procurar buscar, não na roupa, na saia, no tamanho do cabelo, isso é besteira. Mas se a gente começar a buscar no caráter, na atitude, nas palavras, entre pessoas que não servem a Deus e pessoas que são cristãs e servem a Deus, a maioria, nós não vamos conseguir ver diferença nenhuma. Por quê? Porque no natural, na 1ª milha, você vai ganhar recompensas terrenas e imediatas. São as dos homens. Então você faz e você é recompensado, você faz e é elogiado, você faz e recebe um tapinha nas costas. Mas quem está disposto a andar a 2ª milha, a nossa recompensa tem que ser tirada do nível natural e ser colocada exatamente onde ela deveria sempre estar. A nossa recompensa vem do alto. A nossa recompensa vem de Deus. Vocês estão comigo aqui? Amém? Portanto, meu querido, se você está disposto a viver a 2ª milha, deixa eu te dar uma má notícia e ao mesmo tempo boa. Pode ser que você vai perder um pouco de grana. Ixi, agora apertou, hein? Pode ser que você vai ter algum prejuízo financeiro. Não, bispo, você estava indo até bem. Estava até gostando da mensagem. Mas agora desandou. Mas é isso. Se você ler o contexto anterior desse texto que nós lemos, Jesus está falando da 2ª milha. Nos versículos anteriores ele fala assim, se alguém quiser levar a sua capa, dê também a sua túnica. Ele está falando do crente da 2ª milha. É o mesmo contexto. Ou seja, ele está dizendo que quem quer andar conforme Cristo está ensinando, infelizmente, você perde alguma coisa. Às vezes nós perdemos alguma coisa.
Às vezes nós perdemos amigos. Você não vai ser tão popular quanto você é. Porque ninguém reconhece direito se você é cristão ou não, onde você frequenta. Se você começar a viver a segunda milha, talvez alguns não vão gostar. E você perde alguns amigos. Talvez você perde dinheiro mesmo. Porque você sofre uma perda, e ela é uma perda que não vai mudar a sua vida. Aí você fala assim, deixa eu levar essa túnica. Eu tenho mais lá em casa. Leva também a capa. Leva também a capa. Jesus, nesse contexto, ele está falando de coisas pequenas, amados. E que muitas vezes o crente fica brigando por coisas pequenas, insignificantes. Você perde alguém, escandaliza alguém por causa de uma laranja, por causa de uma banana. Não, mas era minha, eu tinha o direito dela. Ninguém está falando de direito, nós estamos falando de ser extraordinário, de andar uma segunda milha, de abrir mão de algumas coisas. É isso que Jesus está ensinando. É isso que é ser diferente. É isso que é viver a cultura do reino de Deus. Bispo, mas só vai perder, é duro, hein? Perde hoje, perde amanhã. E na ofensa, bispo? Aí eu baixo a cabeça, engulo o orgulho, se faço de bobo. Tem hora que a gente se faz de bobo. Se faz de bobo. O cara ofendeu. Aí você fala, deixa para lá. Não vale a pena. Eu contei um episódio aqui, mas não é sempre que acontece não, tá? Tem hora que eu também não ando a segunda milha, mas nesse dia eu consegui andar a segunda milha. Eu estava fazendo uma mudança em um condomínio chique, e meu caminhão ele tem uma rampa hidráulica na traseira dele. E deu um vazamento na mangueira da rampa hidráulica. Nós trabalhamos ali o dia todo, e ela ficou vazando, e caiu no chão o óleo. Aí acabou a mudança, né? Fechamos a porta do caminhão, levantei a rampa, a hora que eu estou saindo, um vizinho chega assim do lado e fala assim, bonito, né? Eu falei assim, bonito? Ele falou assim, essa porcaria que você fez aí no chão. Eu falei para ele, não, meu senhor, sabe o que aconteceu? Vazou aqui da rampa, aqui do óleo do hidráulico e tal. Não quero saber se vazou, você vai limpar isso daí, senão você não sai desse condomínio. Eu falei, ai, Jesus, é a segunda milha. Aí ele foi lá na porta do condomínio, ele tinha influência lá, e mandou fechar a saída do condomínio. Aí eu cheguei com o meu caminhão, o cara falou assim, não, você não está autorizado a sair. Eu falei assim, Jesus, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Aí voltamos lá e pegamos os papéis que a gente tinha, esfregamos o chão, rua, e tiramos todo aquele óleo para poder sair do condomínio. É difícil. Eu tinha argumento para falar um monte para ele, para brigar, mas o cara estava exaltado, ia virar como diz o popular, um pandemônio. E não ia edificar em nada, não ia ajudar em nada, não ia resolver em nada. Nessa hora, vamos andar a segunda milha. Mas a segunda milha tem recompensas maiores. No Sermão da Montanha, que nós estamos praticamente em cima dele, em Mateus, eu quero até ler para você só um final de alguns versículos, para você entender do que eu estou falando. Olha que coisa linda, quando Jesus nos desafia a andar a segunda milha, Ele acrescenta em quase todas essas ilustrações, que Ele fala sobre oração, Ele fala sobre dar a túnica, Ele acrescenta o seguinte, e seu Pai, Deus, o Todo-Poderoso, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Aleluia, meu querido, como eu gosto dessa frase. O meu Pai é quem eu sirvo. Eu não sirvo homens, eu sirvo a Deus. Homens eu simplesmente trabalho junto, amo, caminho junto, mas o meu servir é a Deus. O Deus a quem sirvo. Ele vê o quê? Ele vê o secreto. Ele vê aquele momento que você foi humilhado, mas por amor a Ele você disse, eu não vou revidar. Eu vou ser gente de Deus nessa hora. Aleluia. O Pai vê. Eu estava conversando com um amigo meu, que também é do ramo de transporte, e ele é alguém surpreendente. Ele é alguém que faz o bem de uma forma que chega a surpreender até mesmo os cristãos, e ele não é frequentador de igreja. Eu estava sexta-feira com ele e com o filho dele. O filho dele, ele saiu para ir no banheiro, e o filho dele falou para mim, nossa, eu não aguento meu pai.
Ele parece bobo. Ele ajuda todo mundo, o cara já deu um cano nele, mesmo assim ele empresta de novo o dinheiro. Ele falou para mim, eu falei assim, você não entende, mas teu pai está sendo recompensado por outra pessoa. Olha o serviço que você tem, olha a prosperidade que ele está te dando, você é uma das pessoas que mais tem serviço em Ribeirão Preto, você não suporta tanto serviço, vocês dividem com todo mundo, de tanto que Deus tem te dado. E é isso que você precisa enxergar. A nossa recompensa vem do alto. A nossa recompensa vem do alto. Ah, bispo, eu vou ganhar dinheiro de Deus. Talvez você não ganhe dinheiro de Deus, mas você ganha a graça de Deus. Você ganha a paz que excede o entendimento. Você ganha uma família que serve o Senhor. Você ganha saúde, você ganha alegria. Você ganha vida. Porque a vida não consiste nos bens que temos, disse Jesus. A vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Portanto, a vida é mais do que o dinheiro. A vida, na minha opinião, é viver a cultura do reino. É experimentar cada dia a presença do Espírito e sermos moldados por Ele, a termos a disponibilidade, a vontade de fazer e viver a segunda milha. A segunda milha. Povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, todos nós somos chamados para viver a segunda milha. Se você não estiver disposto a andar a segunda milha, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O teu cristianismo vai ser pobre, fraco e sem vida. Porque a vida de Deus acontece com aqueles que abraçam a perfeita vontade do Filho e vivem além da primeira milha, entrando no extraordinário de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que com a graça de Deus eu tenha te contagiado a querer ser diferente, a querer entrar neste lugar em Deus, que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Eu não sei quantos aqui já tiveram alguma experiência de andar uma segunda milha. Alguém aqui já teve alguma experiência, alguma área da sua vida, de andar uma segunda milha? Eu não sei o que acontece, mas o sentimento que invade o nosso coração é um sentimento do alto, é uma coisa tão gostosa, que vale a pena ficar quieto diante de ofensa, vale a pena perder alguma coisa se for necessário, vale a pena, meu querido, tantas coisas, engolir sapo, porque quando você faz realmente essa vontade de Deus, emana dentro da gente uma paz que só o Espírito Santo pode dar, só o Espírito Santo pode dar. Saia do normal, meu querido, Deus te chamou para extraordinário. Eu tenho uma boa notícia para te dar nesse final, nessa estrada da segunda milha, não tem congestionamento. Amém? Não tem congestionamento. Não é todo mundo que está disposto a ir neste caminho. As estradas estão livres. Você pode andar feliz e contente na presença do seu Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça, meu querido. Quem é que não tem aqui uma área da vida que Deus está tratando nessa manhã? Quem é que não tem aqui uma área da vida em que você não se desdobra, você não deixa o Espírito fluir? Deus já te mostrou que precisa te quebrar nessa área, mas você continua inflexível, você continua resistindo à voz do Espírito. Como diz o texto da abertura do Salmo 95, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Ainda que você ache difícil de fazer, não feche o seu coração para isso, diga: Senhor, me ajuda. Comece a orar aí a Deus agora, comece a orar ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda. Oh Senhor, eu recebi uma palavra do alto, Pai, eu recebi uma palavra, Senhor, que vem direto ao meu coração, mas existem áreas na minha vida, existe, Senhor, áreas que precisam ser tratadas, mas eu não rejeito a Tua palavra, Senhor, eu só peço ajuda. Eu só peço ajuda, Espírito Santo. Eu nasci, Pai, com uma deficiência. Eu nasci com uma falta, Pai. O meio que eu convivi, não havia amor, Pai. Por isso eu sou fechado, por isso eu sou duro. Por isso, Senhor, eu não me dobro.
Mas nessa manhã, nesse dia, há refrigério de Deus para as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus quer nos levar a viver esse sobrenatural, esse extraordinário, a andarmos essa segunda milha. Clame ao teu Deus nessa hora. Se necessário for ajuste de pedido de perdão, for alguém que está perto de você, você pode se deslocar até ele e falar: meu irmão, me perdoa, eu não soube te ouvir, me perdoa, eu fui grosso, me perdoa, eu maltratei seu coração. Mas deixa o Espírito Santo te levar neste lugar, meu querido. Deixa o Espírito Santo te levar neste lugar, que é o único lugar que é realmente a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Jesus disse várias vezes: eu porém vos digo, há um lugar esperando por mim e por você, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço porque eu sei que essa é a tua vontade. Porque ao entregá-la, Senhor, o Senhor tratou primeiro comigo, Senhor. Completa a tua obra na vida da tua igreja, Pai. Que a chama que havia no início, Pai, que o despertar de um desafio volte, Senhor, a ser vida em nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. Erga tua mão para o céu, meu querido. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom caminho de volta para as casas. E lembre-se de andar na segunda milha. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou.